Pouca gente no Brasil sabe, mas existe no interior do estado do Rio de Janeiro uma casa ligada a um barão do Império que guarda uma obra de arte monumental. Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou revelar cada detalhe dessa sala. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva. Seja muito bem-vindo. Uma pintura que ocupa uma sala inteira. E o mais curioso, quase ninguém sabe quem pintou e nem quem foi o homem que mandou construir essa casa. Hoje eu vou te contar a história de um barão do café, de uma residência que atravessou séculos e de um artista que deixou a sua marca nas paredes. Mas antes de falar da pintura, você precisa entender quem era o homem por trás dessa história, porque o nome dele aparece em documentos do Império, em fazendas do Vale do Paraíba e até em registros da aristocracia brasileira. Eu estou falando do Barão de Itambé. O Barão de Itambé se chamava Francisco José Teixeira Leite. Ele fazia parte de uma das famílias mais poderosas do ciclo do café do século XIX. Naquela época, o Vale do Paraíba era o centro da economia do Brasil. Era daqui que saía grande parte do café que abastecia o mundo. Fortunas eram construídas rapidamente, e junto com elas surgia uma nova elite, os barões do café. Entre essas famílias estava a dos Teixeira Leite, que se tornariam extremamente influentes na região. Mas a riqueza naquela época não era só o dinheiro, era também o prestígio, os títulos e a demonstração de poder. E uma das formas mais claras de mostrar isso era através das casas que eles construíam, casas que mais pareciam pequenos palácios. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. O Barão de Itambé mandou construir uma residência que refletia o prestígio de sua posição. Arquitetura imponente, salões amplos, detalhes pensados para impressionar quem entrasse. Não era apenas uma casa, era uma declaração de poder social no Brasil. Imagine chegar a um lugar como esse no século XIX. Lustres, móveis importados, visitas importantes e um ambiente que mostrava claramente quem estava no topo da sociedade. Mas existe um detalhe dentro da casa que quase ninguém percebe. Algo que transforma o lugar em muito mais do que apenas uma residência histórica. Uma obra que toma conta de uma sala inteira. Décadas depois da construção da casa, um artista deixaria ali uma marca extraordinária. Seu nome era Villaronga, um pintor que realizou um trabalho monumental dentro da residência. Não estamos falando de um quadro pendurado na parede. Estamos falando de uma pintura que ocupa o espaço inteiro, paredes transformadas em arte, uma sala inteira convertida em cenário. E quando você entra nesse ambiente, a sensação é que quase de voltar no tempo. A pintura de Villaronga envolve quem está no espaço, cores, formas e composição que transformam a sala em algo único. É o tipo de obra que muitas das vezes passa despercebida pelo grande público, mas que revela como essas casas também se tornaram lugares de expressão artística. Ali, a história e a arte se encontram. De um lado, o legado de um barão do café, do outro, o talento de um artista que deixou a sua assinatura nas paredes. Histórias como essa mostram algo muito interessante sobre o Brasil. Muitas vezes, os grandes capítulos da nossa história não estão apenas nas capitais. Eles estão escondidos em casas antigas, fazendas e cidades do interior. Lugares que guardam histórias e personagens que ajudaram a moldar o país. E agora eu te pergunto, você já tinha ouvido falar no Barão de Itambé ou na pintura monumental de Villaronga? Porque às vezes, as maiores histórias do Brasil estão exatamente onde quase ninguém olha. Se você gosta de descobrir essas histórias esquecidas, curta, siga para apoiar esse trabalho, porque ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas.